No vídeo de hoje nós vamos abordar as falas um pouquinho inapropriadas do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deveria ter mais responsabilidade no que está dizendo por aí. Segundo lugar, a Alemanha está fechando as suas últimas usinas nucleares. Será que está fazendo bom negócio? E por último, vamos falar de um pequeno revés que está acontecendo nos Estados Unidos na questão da venda de casas usadas, mercado imobiliário norte-americano, que isso é muito importante para as finanças globais. Vamos trabalhar então, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ontem, durante uma entrevista na RDC TV aqui de Porto Alegre, eu estava conversando com um jornalista muito, mas muito inteligente chamado Armando Burdi. A certo momento nós estávamos analisando a questão das importações, até ele me inspirou em muito a falar desse corte do imposto de 60% para as importações abaixo de $50. Ele me fez uma pergunta: será mesmo que a população é informada, a população brasileira é informada a respeito do que consiste os gastos públicos e como o governo gasta o dinheiro por eles entregue a título de arrecadação, a título de impostos? Eu até pensei, poxa, será que é isso mesmo? E eu concluí o seguinte: olha, o brasileiro se politizou muito nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos. Começou a debater muitas ideias, muitos conceitos, mas vamos admitir, pessoal, a maior parte dos debates dizem respeito quase a uma coluna social de políticos e não a questões realmente que atingem cada um de nós no dia a dia por ação do governo. Uma delas, evidentemente, é como o governo arrecada e como gasta o dinheiro arrecadado com impostos. E aí, nesse contexto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou hoje uma pérola. Ele afirmou que, na eventualidade, ele está planejando isso, de cobrar novamente algum tipo de tributo sobre essas importações de pequeno porte, abaixo de $50, o que pessoalmente eu não considero uma coisa errada, e discuti isso no vídeo de ontem. Ele falou o seguinte: a partir de que ocorra esse tipo de tributação, que ele chama de digital tax, as empresas não vão repassar o custo tributário para o consumidor. Como é que é? Como é que uma empresa que vai ser onerada em 60%, seja 30% ou até 1% de carga tributária, não vai repassar isso para o preço? Isso não existe. Como diria o velho e falecido, já saudoso, Padre Quevedo, isto não existe. Por que não existe? Gente, quando uma empresa ou até uma pessoa é sobreonerada com mais impostos, isso significa que seus custos aumentam e a sua rentabilidade diminui. O que essa pessoa vai tentar fazer? O que essa empresa vai buscar? Recuperar sua margem. Fazendo o quê? Repassando o preço ou cobrando mais pelo preço do seu serviço a trabalho. É o mais natural que existe no processo econômico, tanto em países com livre mercado como aqueles que não têm. Cada um quer se valorizar e isso vai sim sempre impactar nos preços. Evidentemente, nações com economias mais estáveis, onde essa questão tributária já está muito bem equacionada, não vai ter tanta pressão. Mas no caso do Brasil, que está surgindo imposto para tudo que é lado, é claro que isso vai ser repassado para os preços, é claro que vai gerar inflação, é claro que vai acirrar uma coisa que os economistas determinam como conflito distributivo, instabilidade nos preços, instabilidade nas relações de troca, e cada um vai procurar buscar ganhar o máximo possível com a sua empresa, com o seu trabalho, e nesses momentos de desequilíbrio, é claro que nós temos pressões inflacionárias, a despeito do ministro Fernando Haddad dizendo que isso não vai acontecer. Vai acontecer sim. Nós não queremos economia como contos da carochinha, nós queremos falar a verdade. Por falar em verdade, existe uma estimativa que eu achei muito, mas muito responsável, sobre esse tal do arcabouço fiscal, que vai gerar a necessidade de aumentar a arrecadação tributária do Brasil em pelo menos 155 bilhões de reais. E aí vão responder ao citado jornalista Armando Burdi com dados que a gente possa mensurar o que significa na nossa vida. Uma coisa um pouco longínqua: 155 bilhões de reais é equivalente a 1,56% do PIB brasileiro. Ou seja, a carga fiscal que anda entre 36% a 38% na atualidade
vai chegar a 38% ou perto de 40%. E isso é muita grana, isso é muito dinheiro que sai do bolso do cidadão brasileiro, das empresas brasileiras, para ser depositada nos cofres públicos, onde os gastos são claramente mais ineficientes. É muito dinheiro jogado fora. Mas vamos colocar de uma forma um pouco mais plausível. Afinal de contas, 1,56% do PIB, que equivale a 155 bilhões de reais, é uma coisa que a gente não consegue mensurar direito. Será que 150 bilhões de reais cabe, por exemplo, nos estúdios do Fora de Curva? Se caber, até eu receberia com muito bom grado essa grana toda. Continuaria trabalhando com Fora de Curva sim, mas faria de uma maneira mais confortável, com equipamentos melhores, e não me dedicaria tanto a outras atividades profissionais. Mas deixando de sonhar alto, se nós dividíssemos esses 150 bilhões de reais pelos estimados 208 milhões de brasileiros, nós teríamos um custo por pessoa, e é um custo mesmo, porque é na ponta do consumo que se paga a maior parte dos impostos, de R$ 745,19 por pessoa, por brasileiro, para pagar esse custo adicional em função da instalação, eventual instalação do tal do arcabouço fiscal sem ter déficit público. Ou seja, quem vai pagar o pato é nós, o povão brasileiro. O governo vai tratar não de racionalizar sua despesa para gastar menos, e sim arrecadar para gastar mais. E isso normalmente é feito, como eu falei, de maneira ineficiente, e é dinheiro que sai do nosso bolso. Não é só do rico, não é só da classe média, não é só dos remediados, mas da população mais pobre do Brasil. Esses pagam uma elevadíssima carga tributária na medida em que impostos sobre remédios, impostos sobre alimentação são elevadíssimos aqui no nosso país. E mais ainda agora sobre combustíveis, que já subiu no final de fevereiro e início de março e deve aumentar novamente em junho com uma nova majoração do ICMS. Pode isso? Eu acho que não pode, mas está podendo. É uma questão importante para nós discutirmos, aprofundarmos e eventualmente abrirmos mais a boca, reclamarmos um pouquinho mais, para que tais medidas, a meu ver muito absurdas, não sigam adiante. E agora, gente, vamos sair aqui do Brasil e vamos tratar de um assunto da Alemanha, o país mais rico da Europa, uma das maiores economias do mundo, que também, a meu ver, mesmo com tanta cultura, tanta produtividade, tanta competitividade, também não passa longe de fazer algumas besteiras com a sua própria política interna. O que eu vou falar agora, gente? Esse ano, em 2023, a Alemanha está desligando os seus últimos 3 reatores nucleares. Acabou a geração de energia nuclear na Alemanha e essa tecnologia já foi responsável por 1/3 da geração energética daquele país. Por que eu estou achando besteira isso, gente? Pelas alternativas. Sim, a energia gerada por fissão nuclear, ou seja, a gente quebra um átomo, esse átomo gera energia, dessa força de ser quebrado, essa fissão realmente tem alguns riscos. Olha o que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia. Olha o que aconteceu na inundação do reator nuclear no Japão por conta de uma tsunami. Provoca efeitos realmente catastróficos. Graças a Deus, nenhum destruiu o planeta, mas isolou várias áreas na Ucrânia, em guerra agora. Muitos quilômetros quadrados às voltas de Chernobyl estão ainda inabitáveis, vão continuar assim por séculos e milênios por conta da radioatividade, mas as técnicas de proteção a acidentes, especialmente depois de sinistros que ocorreram, melhoraram muito, mas muito mesmo. É claro que na Alemanha o Partido Verde, os ambientalistas, forçaram a barra, aprovaram para a população que tinham razões para promover o desligamento de todas as usinas nucleares, só que isso aí vai envolver um custo para o país. Primeiro lugar, o que vai substituir a usina nuclear no curto prazo, especialmente com a queda ou eliminação do fornecimento do gás russo, do qual a Alemanha se tornou dependente? Simplesmente vai ser o tão famoso e poluente carvão. Não existe outra tecnologia, outra fonte energética por lá que consiga garantir o fornecimento energético nos próximos 5, 10 ou até 15 anos. Evidentemente, a energia eólica está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, a solar também com alguns ganhos, mas com seus limites, e
Está para chegar também nos próximos anos a fusão nuclear, que é completamente limpa e sem risco radioativo. Mas nesse meio tempo, o que pode acontecer com a Alemanha? Um aumento brutal do custo energético, que já foi uma das principais causas da inflação europeia alguns meses atrás, exatamente por conta da guerra Rússia e Ucrânia. E aí, gente, se tem um aumento de custo energético, tudo sobe. As coisas ficam mais caras para produzir, a moradia encarece também, porque especialmente em lugares que tem um inverno bastante rígido, com temperaturas abaixo de zero, o aquecimento é fundamental para a sobrevivência. E na Alemanha, sim, agora está chegando a primavera, as temperaturas aumentam, fica mais quentinho por lá, até é bom fazer um turismo, mas vai chegar o final do ano, enquanto nós estamos aqui se deliciando, alguns se torturando com o calorão brasileiro, lá eles vão estar botando casacos, usando mais aquecedor e buscando ou tendo a necessidade de aumentar o seu consumo energético. E da onde vai ter essa energia? Ela vai ser mais cara ou mais barata? Claro que vai ser mais cara. O que eu imagino, gente, um país quer mudar sua política energética, cria primeiro as fontes para que isso se torne possível, ao invés de simplesmente eliminar os principais veículos de abastecimento de um país, para lá depois forçar os cientistas, forçar as empresas a procurarem alternativas economicamente viáveis para isso. Lógico, isso aí incentiva a competitividade, incentiva a pesquisa científica, mas também gera um certo risco e, eventualmente, esse risco pode descambar para desabastecimento. Achei sim, assim como o Fernando Haddad fez uma besteira aqui no Brasil ao falar que aumento de impostos onera as empresas e não as pessoas, lá eles estão fazendo outra besteira, dizendo que mudança de perfil energético não representa risco para o bem-estar da população. Espero que não pensem nessa besteira aqui no Brasil, se bem que a nossa matriz energética basicamente é limpa. É hidroeletricidade, é solar e eólica, que está crescendo muito aqui também no Brasil. E agora, antes de entrar no último assunto do Fora de Curva de hoje, não se esqueça, por favor, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, mas só depois de finalizar, é claro, para não perder os últimos momentos dessa película. E para os novos que estão conhecendo o canal agora, fiquem à vontade para se inscrever, que é muito bom para a gente. Mas, pessoal, o que está acontecendo nos Estados Unidos? No mês passado foi divulgado o dado de venda de casas usadas, o que é muito importante, porque quanto mais se vende casas usadas, também se faz mais casas novas. Existe sim uma crise no setor imobiliário norte-americano, teve uma alta de 14,5%. Até me arrisquei a dizer, poxa, por esse percentual é muito provável que a crise imobiliária nos Estados Unidos esteja caminhando para o seu final. Aí vem o mercado e se assusta com o que agora hoje, dia 20 de abril, essa mesma fonte norte-americana divulgou que as vendas de casas usadas em março caiu 2,4% em relação a fevereiro. Gente, quando uma coisa sobe muito, vamos imaginar a bolsa de valores, de vez em quando sobe 5%, 6% nos melhores dias. Nos dias subsequentes, evidentemente, esse entusiasmo cai um pouquinho e tem um ajuste para baixo, assim como um súbito crescimento econômico, um súbito crescimento de atividade. É o que aconteceu lá nos Estados Unidos em relação ao mercado imobiliário. Se sobe 14,5% no mês, o que é um dado estrambolicamente positivo, é mais do que possível que no mês seguinte esse aumento bastante elevado seja compensado com um ajuste, uma pequena queda nos percentuais de vendas. Natural, e isso é isso que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não posso dizer por isso que os norte-americanos estão se reaprofundando na sua crise imobiliária. O máximo que dá para se falar é que é um período de ajuste. Para nós sabermos se esse setor da economia norte-americana, como eu falei, é importantíssimo para o mundo inteiro, porque envolve crédito global, vai melhorar, vai se recuperar, nós vamos precisar pelo menos analisar os dados fechados, que ainda não foram, de abril, maio e junho. Depois disso a gente pode ver uma tendência se essa crise vai continuar ou realmente se isso vai virar história do passado. Espero que vire história do passado, mas
efetivamente nós não podemos ter certeza de nada nesse momento. Então, gente, eu encerro agora o Fora de Curva, esperando que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente eu peço, inscrevam-se aqui no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se não gostaram, compartilhem com os inimigos e também deixe seu like ou dislike e algum comentário sempre é bem-vindo. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau pessoal!